Esse vídeo, que fala sobre a história da orquidofilia, é a segunda parte do vídeo anterior. Esses dois vídeos fogem do escopo da minha página, ou do meu canal, porque o meu canal é voltado para dicas de cultivo de orquídea, dicas práticas caseiras de como se mantém uma orquídea. E aí fala sobre história, mas são informações importantes e que eu procurei em vários sites, tem milhares de sites na internet que falam de orquídea, mas ninguém fala da história da orquidofilia, esse é o único. Então eu vou deixar esses dois vídeos aí arquivados. Se um dia algum estudante, alguém que quiser saber informações sobre esse assunto tiver interesse, está aí guardado. Eu prometo que em 2 dias eu volto ao meu sistema antigo e vou publicar um vídeo sobre a rega das orquídeas. Amanhã ou depois está publicado. Já estou terminando e volto a fazer só vídeos de cultivo. Então vamos voltar para o século XIX, onde eu parei no vídeo anterior. E aqui vocês podem ver a foto de chapéu, o Ridley, que era um grande botânico inglês do final do século XIX, na época vitoriana, na Índia, coletando material botânico para museus. Ele era, era, era muito famoso e foi o protagonista que levou um monte de gente para esses lugares e ele conseguia boas acomodações, a ajuda dos governadores, porque como era possessão inglesa, todo mundo ajudava, então era fácil para eles fazerem viagem nessa época. Então o que faziam os botânicos para coletar as plantas? Eles pegavam as amostras de planta e, como está aí um cara na árvore coletando um galho de orquídea, um dendróbium provavelmente, e colocavam dentro dessa mochilinha que ele levava, que é uma mochila de metal, tá vendo, fechada, chamada de vásculo. Essa mochila era impermeável para chuva, umidade, etc., e preservava as amostras que eles coletavam na natureza até elas chegarem ao acampamento. Bom, esses vásculos viraram verdadeiras obras de arte, porque tinham pessoas importantes que gostavam de ter essas peças bonitas carregando com eles, e eram de peça de lata, faziam uma espécie de um relevo por trás, pintavam pela frente e acabaram virando aos poucos peças de coleção. Aqui vocês veem 2 deles, que devem estar em algum museu, e assim as pessoas eles protegiam da chuva, da umidade, atravessavam o rio, não enchia de água, era o mais protegido possível aí dentro. Aí vocês veem um vásculo aberto, com as amostras de planta dentro que eram coletadas para levar até o acampamento e à noite preparar elas, porque o dia inteiro eles estavam coletando planta. A maneira de preparar era isso: eles tinham um tecido ou um papel que chupava a umidade e eles prendiam a planta com alfinetes nesse tecido, escreviam todos os dados sobre ela, onde foi coletada, quem achou, quando foi, a época, a situação que ela estava. Isso chama essicata. Essicata é o nome dessa prancha que está aí, que depois era preservada dentro dessas prensas. Quer dizer, eles punham uma em cima da outra, prensavam com essa madeira para poder tirar toda a umidade e ela ficar seca e preservada para sempre. Punham os produtos químicos na época, arsênico, sei lá, que matava todas as bactérias, e com isso eles conseguiam que ela ficasse preservada para sempre. Até hoje você pode ir num museu e manusear e consultar essas pranchas feitas no século XIX. Essas prensas, depois de bem amarradas e firmes, eram postas dentro de caixotes e levadas em lombo de burro até o porto, quando eram embarcadas no navio e mandadas para a Europa, onde elas teriam acesso em carroças e tal, chegavam no museu, que catalogava uma por uma e preservava tudo em gavetas, em arquivos, que você pode até hoje consultar. A Rainha Vitória, ela gostava muito de planta. E ela acompanhava de perto o trabalho desses naturalistas e botânicos que traziam amostras de plantas de toda a possessão inglesa da parte tropical. Mas ela gostava de planta viva. Então ela insistia com eles: por favor, já que vocês vão coletar, me traz um pouco de planta viva. Eu quero levar para a estufa do Veit para ele cultivar lá.
tragam orquídeas, tragam sementes para a gente plantar. Não é só planta seca espremida nessas essicatas, eu quero um pouco de planta viva. E ela também ajudava financeiramente, não só facilitando a importação, a papelada e tudo, ela ajudava as pessoas. Então ele se sentiu na obrigação de atender às vontades da rainha e traziam muitas plantas vivas. Então, a partir dessa orientação, começou a ter na decoração vitoriana muitas plantas tropicais mantidas dentro de casa. Então, aqui, por exemplo, vocês veem uma varanda, um restaurante, alguma coisa vitoriana no prédio, uma decoração, usando muita palhinha, que é coisa dos hindus, né, influência da Índia, e uma baita de uma clarabóia em cima onde entra a luz, e essas palmeiras, que é a palmeira Kentia, que eu acho para mim a palmeira mais elegante do mundo, e era muito comum na decoração vitoriana e depois nos transatlânticos. Essa palmeira chama-se Hoya fosteriana, e ela é nativa da ilha de Lord Howe, que é uma ilha muito pequena, só tem lá nessa ilha, no sudeste da Austrália. Então, o que faziam os naturalistas que iam lá estudar as plantas da ilha? Traziam a pedido da rainha sementes dessa palmeira, que resistiam muito bem, por sinal, a viagem de navio, entregavam para o Veite, para os outros pessoas que tinham estufa, e eles cultivavam. Quando elas estavam grandes, elas eram vendidas e eram espalhadas por todo esse sistema. Aí surgiu uma segunda geração, que é o Frederick Sander. Ele já é bem mais novo que o Veite, e ele começou com uma estufa no centro de Londres, onde ele cultivava só orquídea. Ele vendia flor cortada, que eram caríssimas, coisas raras, e incentivado pela rainha, o que ele fez? Ele mandou mais de 40 coletores de orquídea, de plantas vivas, pelo mundo para trazer planta para a estufa dele. Então aqui vocês veem, por exemplo, uma gravura de um coletor numa rede, no meio de uma selva da América do Sul. E eles ficavam lá, viviam na floresta, tirando tudo quanto era orquídea que eles encontravam, e acabavam trazendo até o porto, né? Aqui, por exemplo, é um coletor carregado de cadeirinha por dois nativos, e em primeiro plano você vê um Angrecum sesquipedale, o que mostra que essa gravura foi feita em Madagascar, porque essa planta é nativa de lá, é uma das orquídeas mais lindas do mundo e é nativa dessa ilha. Então, as orquídeas não eram carregadas naquele vasco que eu mostrei pequenininho. Elas eram carregadas em caixotes em lombo de burro, porque era uma quantidade muito grande de plantas. Aqui vocês veem umas mulas andando numa estrada dos Andes em direção ao porto. Então, os Andes colombianos, que era onde tinha as catleias mais lindas, né? Então, chegando no porto, elas eram carregadas naqueles caixotes que eu mostrei no vídeo anterior e iam para Londres, para as estufas do Sander. Com isso, o Sander conseguiu ter uma quantidade muito grande de flores e de plantas espetaculares vindas de todo lugar do mundo. Fora que ele já estava seriando, então ele tinha irmãs delas, que são parecidas, e tinha uma quantidade muito grande para poder vender as flores cortadas, que era uma moda naquela época. Aqui vocês veem uma estufa com um monte de flor igual, de preferência flor branca, que era a que mais vendia, a orquídea branca, porque era muito usada em casamento, em pureza, essas coisas. Então eles faziam aquelas corsagens que chama, que são buquês grandes que as mulheres usavam com orquídea. Aqui, por exemplo, é o casamento do rei George V, em 1893. Ele era neto da rainha Vitória. E a princesa está com um buquê enorme de flores de orquídea, que ela ganhou de presente do Sander. Então, para uma princesa usar no casamento dela a flor de orquídea, é porque realmente flor de orquídea tinha prestígio, era uma raridade. As mulheres tinham esse costume na época de ter flor na roupa. Vocês veem aqui um buquê na lapela dessa mulher de rosas e o chapéu cheio de flores. Quer dizer, elas compravam também orquídea e usavam na lapela, que era um símbolo de status, porque era uma coisa muito cara. Com isso, Sander progrediu muito e acabou juntando com os filhos que já estavam grandes e montou uma estufa imensa na Bélgica. Lá na Bélgica era mais fácil para ele, as terras eram mais baratas, ele fez essa estufa enorme e chegou até ter 2 milhões de plantas. 2 milhões de plantas até hoje, uma estufa hoje é muito.
E ele tinha tanto as plantas trazidas do mundo inteiro pelos homens que ele espalhava, os coletores, quanto as que ele semeava, que ele tinha aprendido a semear no pé da planta-mãe, como eu expliquei no vídeo anterior. Acontece que houve a Primeira Guerra Mundial, em 1914, e o conde Bismarck, o almirante Bismarck, tinha aquelas blitzkrieg, que chama. Ele entrava com os tanques de guerra toda na cidade, destruindo tudo, e atingia uma zona muito grande, ele andava muito com os tanques. Então, quando o Sander ficou sabendo que estava entrando na cidade dele os tanques, ele ficou desesperado, porque ele viu que iam destruir as estufas dele. Ele não sabia o que fazer. Então ele saiu correndo feito louco, ele pegou os filhos, em frente à estufa dele tinha um trilho de trem, que vocês veem aqui na foto, tinha aqui um bondinho que ele arrumou, e ele saiu pegando as principais plantas da coleção dele, principalmente os híbridos, que eram plantas únicas na época, porque você não conseguia fazer outro igual, porque ele é uma planta de genética complexa e o filho dele nunca é igual a ele. Não é como uma planta espécie que só tem ela dentro dela. Então você faz um cruzamento, você semeia o filho dela, como as abelhas fazem, e nasce outra igual. O híbrido não. Então ele pegou os principais híbridos e as plantas mais importantes da coleção, correndo, né, no meio de uma tarde, colocou tudo no bonde e mandou para o porto, que ficava do outro lado, enquanto os alemães entravam e começaram a bombardear as estufas dele inteiras do lado de cá. Então o que aconteceu? Os alemães entrando de um lado e o navio indo para os Estados Unidos com as plantas do outro. Questões de horas. Com isso, ele mandou tudo para New Jersey, perto de Nova York, num orquidário de Summit, que era um orquidário que foi dele, e ele vendeu para um outro orquidófilo, mas nessa hora ele se socorreu desse outro orquidófilo e mandou as principais matrizes para salvar essas plantas. Então tem muita orquídea que existe hoje, colorida, bonita, se deve ao Sander, por ele ter salvo aquelas matrizes, por exemplo, orquídeas vermelhas, ele estava trabalhando muito com planta vermelha. Hoje, nossas orquídeas vermelhas são descendentes daquelas que foram salvas dos alemães por causa de algumas horas. Com isso, New Jersey e Estados Unidos evoluiu muito em orquídea. Então aqui você vê um modelo dos anos 20 com um cacho de orquídeas brancas na lapela, que era uma coisa super chique na época. Aqui também uma moça que é uma Miss América 1938 com uma orquídea. Então isso tudo dos Estados Unidos se deve àquelas matrizes mandadas pelo Sander, que o homem de New Jersey pegou e semeou e disseminou pelos Estados Unidos e multiplicou essas plantas. Você vê, por exemplo, aqui a Jean Harlow, aquela atriz famosa nos anos 30, entrando numa recepção, numa premiere, carregando uma baita de um cacho de orquídea na lapela, coisa que era tido como super chique, né? Já no Havaí era diferente. O Havaí é o clima perfeito, né? Nas montanhas do Havaí. Então eles cultivavam, não precisava nem cobertura, não precisava nada, ao ar livre. Então eles buscaram lá em Nova Jersey muitas matrizes, semearam e plantavam assim, ao ar livre. E vendiam a planta inteira, não é mais a flor. Porque no Havaí você pode comprar uma orquídea, quando ela acaba a flor, você amarra numa árvore e ela vai para frente, não morre. Então esse é o William Kirsch, que existe até hoje, eu tenho plantas desse orquidário, no Havaí, e era um outro enfoque, era mais em plantas vivas. E também tem esse outro que eu também conheci, o Hauserman, de Chicago. Essa é uma foto de 1951, que ele tinha uma estufa gigantesca. O Hauserman, ele vendia flores cortadas, porque em Chicago, com aquele clima gelado, ninguém comprava uma orquídea viva, pagar uma fortuna para depois acabar a flor, fazer o que com a planta? Ela morre, não tem onde deixar. Dentro de casa é muito seco. Fora ela congela, então eles pegavam flor cortada mesmo. Aí começaram as mulheres americanas a usar direto isso. Então essa aqui, por exemplo, a Dinah Shore, uma cantora dos anos 40, vocês veem ela com uma orquídea no ombro, aqui numa espécie de um buquê também. Aqui a Carol Lombard, também anos 30, 40, com uma Cattleya gigas de labelo sólido na lapela, o que mostra o símbolo de status que era ter uma orquídea na época. Só essa orquídea, mais nada, já compunha todos os acessórios da vestimenta dela. Nessa mesma época, na França, em 1952, o Maurice Lecouffe juntou com o Henri Vacherot e montaram então o Vacherot Lecouffe, que é um baita orquidário europeu,
existe até hoje em Paris, e você pode ir lá visitar, comprar orquídea. E eles tiveram uma sorte, porque eles começaram em 52, quando já não tinha mais guerra. Então o perigo de cair bomba na estufa e morrer tudo, ou de não ter óleo para aquecer no inverno, porque o óleo era todo direcionado para tanque de guerra, para guerra, não ter adubo, não ter nada, nem água, né? Em 52 já tinha tudo isso, então ele pôde prosperar. Só que ele seguiu por um caminho um pouco diferente. Ele seguiu para orquídeas mais fora da linha Cattleya, né? Seguiu, por exemplo, isso aqui é um Odontoglossum híbrido que eles fizeram. Era mais difícil, mais complexo. Mas por que eles seguiram por esse caminho? Porque os franceses não gostavam muito, achavam cafona usar orquídea na lapela, uma coisa muito extravagante. Eles usavam mais era orquídeas assim, bonitas em vaso. Então isso era mais para decorar vaso, centro de mesa, esse tipo de coisa, do que orquídea mesmo. Esses buquês, essas catleias, as francesas usavam na mão, como um buquê, mas não na lapela, nem no chapéu, porque era muito chamativo. Nos Estados Unidos continuou aquela criação de Cattleya de monte, e você vê aí uma baita de uma toceira de um híbrido de Cattleya semi-albo dentro de uma estufa. Então só vendendo a flor mesmo, não tinha outro jeito. Aí as mulheres de classe média, como essa, já punham orquídea na lapela porque ela passou a ser acessível, preços mais baratos para as mulheres de classe média. Aqui a Elizabeth Taylor com uma baita de um repolhão na lapela, já nos anos 50, que era o final do uso de orquídea, quando já estava acabando, não se usava mais. E o final total se deu nos anos 60. Aqui tem uma foto da Jacqueline Kennedy, quando ela visitou a Colômbia, que é um país das Cattleyas. Ela recebeu de presente uma Cattleya lá do governo colombiano. Depois disso já não se usava mais orquídea, tanto é que nem ela usava. Anos 70 começou então a clonagem. Aí o pessoal entrou forte com o Cymbidium, esse monte de cachos enormes, fazia muito mais volume num vaso do que uma flor de Cattleya. Mas já caiu muito o preço, já começou a ficar uma coisa mais barata. Os cachos também, os buquês de casamento eram grandes, com cimbídeos brancos, uma coisa mais exagerada, mas mais discreta do que as Cattleyas. Né? E os enfeites acabou ficando só para casamento, como essas flores de cimbídio, porque usar isso na lapela nos anos 70 já era cafona até nos Estados Unidos. Já se usavam assim no braço, só durante a cerimônia do casamento. E desbancou totalmente a Cattleya, porque era barato, se fazia cachos enormes, rendia muito mais, então era só cimbídio. Já nos anos 80 começaram então os Phalaenopsis, que era barato igual ao Cymbidium, era diferente, e as mulheres começaram a usar então os buquês de Phalaenopsis, não na lapela também, mas para casamento. Aqui você vê a clonagem, faz tudo igual, milhares todos idênticos, porque é tudo meristema, clone, um igual ao outro. Mas as mulheres nos casamentos usavam o branco, que é o mais discreto, mais chique, e os Phalaenopsis viraram flor descartável praticamente. Você vê aqui, né, voltando, os vasos, as pessoas compravam o vaso para decorar uma loja, morria a planta, ou entregava para alguém que tinha estufa, ou morria, porque não ia ter onde pôr, a não ser na Flórida, nos lugares quentes. Então virou uma planta descartável, tal era o preço barato. Aí nos anos 90 já entraram mais barato ainda, que era o Denfal, que existe até hoje. Gosta de calor também, é resistente. Foi o mercado da Tailândia, que agora a Ásia entrou com força no mercado, e mandava para todo lugar do mundo Denfal flor cortada, em estufas gigantescas que eles tinham. Então eles exportavam tanto a planta viva, para quem tem clima tropical e quer ter elas como tem aqui no Brasil, ou exportavam a flor cortada para os países de clima frio. E virou moda, então, ter nos casamentos o Denfal como buquê de noiva, mas não passa disso, ninguém usa na rua, é mais casamento mesmo. As plantas da Europa, a orquídea em vaso, ainda continuam sendo vendida, mas vendida em quantidades menores só para quem tinha estufa, como essa baita estufa, para poder manter essas plantas aquecidas e com a umidade que elas precisam. Esse é um castelo em Tanglewood, na Inglaterra, e vocês veem aí então a estufa de um castelo como era, gente rica. Né? Nas casas também tinham mais populares estufas menores,
misturada. Você vê que tem palmeira, tem bromélia, lírio e tal, e também tinha as estufas. Então eles compravam a planta inteira. Mas era muito raro, era só mesmo nesses leilões que se faziam 2, 3 vezes por ano, dessas empresas que vendiam flor cortada, elas separavam algumas plantas especiais e leiloavam para esse tipo de gente. No Havaí não, no Havaí tudo ao ar livre, tudo tranquilo. Mas tinha gente que queria ter orquídea e não podia ter estufa, era muito caro. Então, esse Nathaniel Ward, no século XIX, já vinha desenvolvendo a Wardian Case, que é essa espécie de mini estufa, que era desse o desenho do próprio autor, onde as pessoas podiam ter algumas plantinhas tropicais dentro de casa com pouco gasto, né? Elas se assemelhavam aos terrários e aquários de hoje, com mesas trabalhadas. Era uma coisa chique, eu já mostrei, inclusive, no vídeo anterior. E aqui ficava uma bandeja com água que evaporava e mantinha a umidade constante nesse quadrado de vidro aqui. Alguns punham água até a metade, igual um aquário, tinha peixe, tá vendo? Então a umidade que subia sustentavam as plantas aí dentro. Esse aqui, por exemplo, é um protótipo que ele desenhou lá na época, que você vê que mantinha peixe embaixo, uma espécie de aquaterrário, que evaporava a água, e aqui estavam as plantas tropicais, tudo fechado numa redoma. É um outro protótipo do Ward, né? Aí o real, quer dizer, o que acabaram usando, são essas mini estufas, que é o Wardian Case, com água embaixo, as plantinhas aqui. As orquídeas não iam muito bem aqui dentro, porque era muito abafado, mas uma ou outra ia. Em cima uma abertura para passar o ar, abria, fechava. Ficava em frente à janela, onde elas recebiam luz da janela. Aqui vocês podem ver um bonsai dentro de uma Wardian Case, recebendo luz da janela, e elas ficavam dentro de casa para tirar proveito do aquecimento da casa, porque as casas eram aquecidas, mas eles não tinham dinheiro para pagar o aquecimento de uma estufa lá fora, então traziam a estufa para dentro de casa para aproveitar o aquecimento de dentro da casa. Na época de verão eles punham para fora ela do terraço, que aí ela tinha o sol, tinha a luz, tinha tudo. E alguns punham até, você vê, a Phalaenopsis, se bem que eu acho que ela não vai bem aí. Deve ser uma coisa provisória para tirar fotografia, sei lá. E uma evolução que teve da Wardian Case é que algumas que não podiam ficar muito próximas à janela, eles punham em cima uma lâmpada. Hoje em dia, né? Põe em cima uma lâmpada para poder iluminar a planta embaixo, que se desenvolve protegida no calor e umidade com uma mini floresta tropical dentro de casa. Aí os que gostam de planta grande não cabiam na Wardian Case. Então eles começaram a usar essas bandejas com água, uma treliça, uma tela, né, de furadinha de plástico, onde eles põem os vasos na beira da janela. Então a luz vem da janela e a umidade evapora dessas bandejas. As casas também já tinham um nível maior de umidade, que era mais saudável. Com isso, eles podiam ter essas plantas na beira da janela. Aqui vocês veem, por exemplo, um Phragmipedium. Acho que é Bessey. Aqui vocês veem, tá vendo? É uma bandeja com pedrinha, com água. Põe o vaso em cima. Como o Phragmipedium gosta de muita umidade, porque ele cresce em barranco, onde a água chora por baixo, ele pôs um pratinho, mas isso é horror para orquídea. Só nesse caso específico. Então também se aproveitando a luz da janela. Os que gostavam de micro-orquídea, orquídea que precisa de muita umidade, o que eles fazem? Eles põem a bandeja, uma tela por cima, a janela, uns coolers de computador para arejar e fecham a janela com plástico transparente. Então faz uma mini estufa maiorzinha um pouco e que mantém a umidade lá dentro das florestas tropicais para micro-orquídea. Uma evolução que houve foi o uso de aquários para pôr orquídea. Tem o cooler para circular o ar e a luz especial para a planta, e embaixo água e as bandejas com orquídea. Aqui é um oncídio, não sei se ele vai se desenvolver bem aqui. Provavelmente ele está para florir e puseram aqui dentro. Aí aqueles que gostam muito de orquídea fizeram em casa, no porão, em algum lugar da casa, uns mini orquidários internos, que é o que hoje em dia dá mais certo para os países de clima frio. Então ela tem luz especial para orquídea, todo fechado de plástico, aqui na frente ele fecha e abre, embaixo a bandeja com água, e eles borrifam água, e tem coolers de computador aqui para circular o ar.
Tá vendo? Então eles penduram as orquídeas em plaquinhas, em osmunda, que é a versão de xaxim deles, e um pouco de tudo aqui embaixo. Aqui vocês veem a água que serve para evaporar e manter a umidade. E aqui é a porta que é fechada, você abre para mexer lá dentro e fecha. Então elas ficam numa mini estufa aí dentro. Lógico que só pode ir para esse tipo de planta, de orquidária, esse tipo de planta mais que a gente chama de orquídea botânica. É orquídea que não é de pseudobulbo, né? Orquídea micro-orquídeas, orquídeas de floresta muito úmida, que aguenta viver nesse lugar. Se pôr uma cattleya aqui dentro, ela não vai sobreviver, ela vai acabar morrendo. Então esse é o que existe de orquidofilia hoje na Europa, para aquelas pessoas que não podem ter estufa. O Brasil, claro, é tudo fácil. Aqui vocês veem uma foto da Lélia Rossola, uma orquidófila, que participa do nosso grupo do Yahoo de orquídeas. Ela tinha uma Cattleya nobilior, acabou a flor, ela amarrou na árvore no fundo da casa dela aqui no Rio de Janeiro e virou essa baita dessa toceira. Aqui é só amarrar na árvore, tudo é fácil. Na Europa, que é o problema, que é frio, inverno, neve, aqui o ano inteiro nós estamos bem. Eu, por exemplo, andando de bicicleta, lá na Tauf de Paiva com a Almirante Guilherme, dei de cara com uma árvore cheia de Phalaenopsis. Quer dizer, a pessoa comprou os Phalaenopsis, acaba a flor, ela vai amarrar na árvore. E elas vão indo. E aí você vê como fica bonito. Nós somos privilegiados, né? Aqui, por exemplo, a Malélia purpurata, que alguém comprou, acabou a flor, amarrou num tronco de árvore em pleno sol, aqui na beira da praia, perto de casa, no Ipanema, e está lá, dando flor, recebe a maresia da noite, que ela, digamos, bebe, né? Ela consome essa maresia e vai indo. Podaram a árvore de maneira criminosa, provavelmente devia estar fazendo sombra, tirando a vista da janela de cima, e mesmo assim ela está aí, sobreviveu. O Brasil, a gente é muito privilegiado, tem que tirar partido disso. No Rio Grande do Sul, por exemplo, também, vocês pegam, ou qualquer parte de Santa Catarina, lugar frio, vocês pegam o Dendrobium nobile, esse olho de boneca, põe na árvore e vira uma toceira. Quer dizer, ele vai que é uma beleza, olha aqui. Isso aqui é foto do Gaston Sati, que mandou para o nosso grupo, no Rio Grande do Sul. Olha o olho de boneca, que maravilha que está. É só amarrar na árvore, aqui tudo é fácil. Aqui, por exemplo, o Jarbas Nobre, um amigo meu, mandou para mim essa foto de um colecionador de orquídeas com uma Cattleya labiata na Paraíba. Amarrou na árvore, lógico que ele deve estar adubando bem, tratando bem. Olha que beleza que é. O Brasil é outra coisa. Tanto é que os brasileiros nunca se preocuparam em semear orquídea. Era ir no mato e buscar. Aqui você vê, por exemplo, na região de Santa Rosa, foi altamente desmatada, esse homem, o Gardolinski, um orquidófilo da época, coletando das árvores caídas toceiras de Lélia purpurata em flor, em 1955. Então, para que vai semear? Para que vai comprar seedling, filhotinho de planta, se eles iam lá, buscavam e pegavam essa planta adulta? Eles subiam nessas figueiras enormes, cobertas de orquídeas, aqui é tudo orquídea. Eles subiam e retiravam essas toceiras e levavam para casa. Então o Brasil ficou muito atrasado em semeadura. O híbrido aqui era uma raridade. Aqui vocês veem uma foto de 63, um homem andando no tronco grossíssimo dessa figueira, retirando orquídeas lá de cima para levar para os orquidófilos. Era a época permitido, ninguém falava nada, fora que estava cortando tudo mesmo. Aqui um outro homem na reserva do Taim, que hoje é uma reserva, numa corticeira, né, que é uma eritrina, cristagalli, retirando plantas de Cattleya intermédia. Como era muito, era coberto, eles davam preferência às que eram mais bonitas, a mutações, a cerúlea, ou então trilabelo, que foi que encontraram a quine, né, nessas condições, e assim eles iam levando. Tá vendo aqui, ó, uma foto do Gardolinski de 65, uma purpurata. Aqui é uma escadinha, que é o que eles usavam para subir na árvore, e levavam então para os seus orquidários, aqui de caminhão. As orquídeas iam em caminhonete, tal era a quantidade que era retirada. Muitos criticam que as pessoas fizeram devastação na região, mas a região estava sendo desmatada. Eles aqui têm um homem, olha aqui o tamanho do homem em relação à orquídea. Isso aqui é o Gardolinski que fez essa foto, 55. Esse homem estava retirando o que ele conseguiu salvar de orquídea da árvore derrubada. Aqui é o próprio Gardolinski em cima de uma árvore,
em 55, tentando ver o que ele conseguia tirar. Então, muita coisa, é claro, eles tiraram da natureza, porque eram a Lélia purpurata acária, a Lélia purpurata ardósia, o que eles encontraram de raridade levava, a alba. Mas o resto que derrubava, eles pegavam todas, né? Não sobrava nada, ia morrer mesmo. E aqui o xaxim, né? O xaxim também era outra coisa que estava sendo desmatado em quantidade, isso em Santa Catarina, em 1964. Ou eles retiravam da mata, ou eles pegavam de mata que estava sendo derrubada. Esses baita troncos, e nem se preocupavam em fazer vaso, eles cortavam o tronco pela metade em duas meia-luas e plantavam as orquídeas em cima desse tronco. Aqui vocês veem os troncos em cima de cavaletes, com dendróbions vindos da Ásia, né, importados, nascendo, que é uma beleza em cima deles. Ó, aqui, ó, um tronco cortado na metade, só uma capa, né, criado ao ar livre. Aqui vocês veem uma baita de uma figueira coberta de bromélias e orquídeas. E aqui embaixo, esse galho que está à altura do alcance da mão das pessoas, está nu. Quer dizer, os passantes que passavam por aqui iam tirando, levando para casa. Plantava ali do lado, 1 quilômetro, 2 adiante, nos sítios. Então, o que podia pegar, pegava. Era o costume na época. Um se preocupava em trepar na árvore, pegava o que estava aqui e o resto ficava lá. Em 1955, essa foto. Esse é o orquidário do Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Essa foto de 1939. E vocês veem que era um orquidário feito nos moldes europeus. Quer dizer, aqui no Brasil eles copiavam o que os livros e os ensinamentos dos orquidófilos mais avançados na Europa. Então eles faziam uma estufa de vidro, como vocês podem ver aqui, muita água dentro. Aqui é uma espécie de um riacho que dá a volta nessa parte central do orquidário, e as orquídeas todas em vaso de xaxim pendurada a volta toda. A lateral tem treliça, que está aqui, existe até hoje, e era assim que eles cultivavam, num sistema abafado, completamente inadequado para o Brasil, porque era muito quente aí dentro. Na Europa não se chega a 30, 40 graus como no Brasil. Elas morriam torradas, as orquídeas aqui. Você vê aqui, por exemplo, uma baunilha, está só o tronco, ó. Só a rama, o centro, o caule, as folhas já secaram. Então eles acabaram no futuro deixando isso aqui só para exposição e retiraram as orquídeas daí e levaram para outro lugar. Aqui vocês podem ver, ó, o mesmo local 80 anos depois, na nossa exposição agora de 2018. Então a água que estava cheia de flor aquática, aquela alface d'água, hoje está sem nada, e o lugar que era coberto de plantas agora virou um caminho, e aqui são expostas as orquídeas. Foi posto, inclusive, uma luminete, que é um tipo de sombrite, para diminuir um pouco o calor. E as treliças foram abertas e feitas um buraco maior, para ter um arejamento melhor. Então aqui não tem mais orquídea crescendo, com exceção desses galhos aqui que ficaram, e o resto foi mandado para orquidários externos, como esse aqui, que fica ao lado do orquidário, da estufa fechada. Você vê que são completamente abertos, que é para poder as orquídeas respirarem no nosso clima quente. Esse é uma foto de 2011 do orquidário. Aqui é a estufa, à esquerda, tá vendo? Aquela treliça pintada de azul aqui um gramado, e aqui é os orquidários abertos, próximo da floresta, recebe a umidade da floresta, totalmente aberto do lado, quer dizer, o vento passa por aqui e areja. Aqui embaixo não dá para ver, mas tem um riacho que passa água, ladeado por avencas lindas, e aqui ficam as bancadas com os vasos de orquídea. Em cima é uma telha plástica que tem que lavar com aquela máquina VAP sempre, porque ela cria esse limo e fica escuro, e então para a Cattleya não serve. Em 2014 eles começaram a ter outro tipo de orquídea, a orquídea mais botânica, que a gente chama, de floresta. Então eles puseram a luminete para também não ter muito sol aqui, mas mantiveram a parte arejada e tiraram, não sei porquê, esse riacho de baixo que eu gostava, era tão bonito, agora não tem mais. Mas aqui vocês veem como está o orquidário, que funciona hoje em dia. Aqui vocês veem o rei Leopoldo da Bélgica, que era um orquidófilo, visitando em 1962 esse orquidário externo. Ele visitou o Jardim Botânico e foi fotografado enquanto ele andava nas bancadas do orquidário externo. Aqui no meio é onde passava a água do riachozinho.
A Cattleya leopoldi, que hoje chama Cattleya tigrina, foi dada o nome em homenagem a ele, ao rei Leopoldo. Já em São Paulo, eles também mantinham muita orquídea e vendiam muita flor cortada. Esse é o orquidário de 1955, uma foto do Ângelo Rinaldi, Rinaldi Flores, que teve até no Shopping Iguatemi, o final dela terminou ali. A Rinaldi Flores, eles não tinham, lógico, as nossas telhas que a gente tem hoje, nem o sombrite. Era tudo na base do ripado, tá vendo aqui? Que eram ripas que seguiam o orquidário inteiro, plantadas, pregadas no sentido norte-sul. Todas tinham que ter um sentido norte-sul, porque o nosso sol vai de leste a oeste. Então o sol passeava por cima delas e batia aqui. Então ela tinha uma hora que tinha sol, aí o sol andava, ficava sombra, e depois vinha o sol de novo, depois vinha a sombra, e essa alternância entre sol e sombra na folha dava para ela a luminosidade que ela precisava e evitava que ela aquecesse demais e queimava, porque quando começava a aquecer vinha a parte da sombra. Mas para isso é importante que sejam ripas no sentido norte-sul. Aqui o Rinaldi Flores decorou, por exemplo, um Réveillon no Jockey Club nos anos 50. Eram 12 mil flores de Cattleya harrisoniana, planta coletada da natureza e cultivada no orquidário dele. Então aqui em São Paulo usava muito o sistema de flor de corte ainda. Esse é o orquidário do José Dias de Castro, um dos grandes orquidófilos da época dos anos 50. Essa foto é de 1957. Ele tinha as orquídeas mais raras do Brasil. Ele era um banqueiro muito rico. Quando sabia que alguém tinha uma coisa muito rara, ele ia buscar e comprava. Então aqui ele tinha o orquidário dele, você vê que as ripas só tem meio inclinadas para pegar o norte-sul. Só que em cima ele colocou telhas plásticas, porque ele tinha um sistema de aspersores e ele queria controlar as regas. Então elas ficavam todas penduradas, era um avanço, né? Não usava mais bancada, o que arejava mais. E embaixo ele fez umas fontezinhas, uns laguinhos, para evaporar a água. Sempre na parte horizontal, vertical, que é a lateral, eles punham treliça. E na parte horizontal, que é o teto, eles punham ripado. Então esse é o Zé Dias de Castro. Aqui vocês veem o orquidário dele, aqui está o Zé Dias de Castro, esse senhor de óculos. E aqui o orquidário dele visto por dentro. Então tem as ripas, por cima tinham as telhas e ele regava com esses aspersores, o que na época era muito moderno. Isso é 1958, essa foto. Tudo plantado em vaso de barro com xaxim. No fundo era caco de telha ou caco de tijolo duro, para não fazer aquele melado, né? A animação de derreter. E xaxim. Tudo xaxim, elas iam muito bem. É um substrato muito bom, que hoje não se usa mais. Aqui, mais 57, já é um avanço, que é a Floralien aqui em Niterói, do Rolf Ottenburg. O Rolf sempre foi muito avançado, alemão, vivia na Europa, aprendeu a semear, já usava o método de Cutzon, que é o método assimbiótico, que eu vou mostrar para vocês. Então, ele tinha muitos híbridos, foi o primeiro a fazer vários híbridos no Brasil, inclusive foram premiados tanto aqui como no exterior. E essa é uma estufa típica da Floralia de 1957, que ele já não usava mais os ripados, era tudo telha plástica, tá vendo? Aberta dos lados e uma bancada enorme de híbridos que ele semeou lá. Aqui tem uma foto dele nos anos 50, o Rolf Ottenburg, o gênio da nossa orquidofilia, talvez o maior da época, e com os frascos, com agar-agar e o método assimbiótico aqui, e os seedlingzinhos nascendo aqui dentro, que ele depois ia vender para o Brasil inteiro, ou como flor cortada, ou como planta inteira para os orquidófilos, que aqui tinha muito, era fácil no Brasil. Né? Aqui, por exemplo, é a Walter Dreher, lá do sul, Rio Grande do Sul, você vê aqui a estufa dele, cheia de cimbídio, oncibídio e dendróbio, e um baita de um repolhão, que era a coisa mais valiosa na época, que hoje as pessoas não dão bola, hoje todo mundo quer orquídea espécie, que é o que vale mais. Mas na época o que vendia muito o que valia mais era o repolhão, porque era uma orquídea linda, que se destacava das outras. Essa chama-se Cattleya John Kennedy, e essa foto é de 66. É uma orquídea clara, semialba. Por quê? Porque um híbrido ele tem muitas gerações dentro dele. Então, se você faz uma cápsula e semeia, vai nascer filho dele, o irmão dele, se for um selfie, mas não ele.
nasce diferente, o filho não é igual ao pai, é parecido. A única maneira que você tem de fazer um híbrido ser idêntico é clonando o meristema, que hoje em dia, depois dos anos 70. Mas na época não tinha. Agora, uma planta espécie que vem do mato, dentro dela só tem ela, não tem outro, sangue de outra num cruzamento. Então você semeia, nasce outra igual a ela, coisa que as abelhas fazem. E a gente faz também. Mas o híbrido tem tantas gerações aqui dentro, um coquetel de genes tão grande que para se tirar outro igual é muito difícil. Então eram plantas que não tinham preço, plantas únicas valiosíssimas na época, que ficavam em posição de destaque, como você vê aí. Nas exposições, aqui por exemplo, a exposição de Lélia purpurata, feita no final do ano em 63 em Santos, no Orquidário de Santos, né, que existe até hoje, era a Lélia, que era a época, a Lélia purpurata. Mas não tinha quase híbrido, você não vê híbrido aqui, é só planta espécie. E tudo coletada na natureza, né? Aqui você vê, por exemplo, a coleção do Álvaro Carvalhais, de 1948, essa foto, de Lélia purpurata. Tinha cárnia, alba, tudo vida do mato, nada semeado. Não se usava no Brasil semeadura. Inclusive o Cudson lançou a fórmula dele em 46, 2 anos antes de ter essa foto, não daria tempo, né? Aqui vocês veem a primeira foto que eu pus, é o Roberto Kautsky, em Domingo Martins, no Espírito Santo. Ele cultivava muita Cattleya varneri e plantava em toco de xaxim, como vocês veem. O orquidário dele é 43, é dentro da mata. É na região do clima delas. Então você pegar do mato uma varneri e levar para o orquidário dela, ela nem sente. Para ela está em casa, né? Porque não muda nada. Temperatura, umidade. Então ele põe embaixo de árvores, né? Ou com um pouco de palha ou treliça. Na 43 ainda não tinha sombrite. E elas iam muito bem. Você vê que estão todas floridas, ele ainda adubava, coisa que no mato não acontece. Cuidava, matava, quando tinha fungo, bactéria, tratava. E tinha essas maravilhas que espalhava pelo Brasil inteiro. Uma coleção das mais importantes, e as grandes Cattleyas varneri vieram dessa região. Todas do mundo, né? Já hoje em dia é simples, é esticar uma tela e acabou. Uma tela ou um plástico translúcido, se você quer controlar as regas. E aqui é o Geraldo Pato, essa foto de 2012. Vocês veem que é muito fácil no Brasil você ter criação de orquídea. O Brasil é uma pena que não explora mais isso, porque poderia exportar para o mundo inteiro. Enquanto lá eles têm que gastar fortunas para poder aquecer espaços desse tamanho, à base de óleo diesel, para aquecer aqueles canos de água quente que passa embaixo dessas estufas aqui, no Brasil não precisa nada disso, é só deixar ao sabor do clima, né? E a mão de obra nossa é mais barata que a deles. Então, para você ter pessoas cuidando aí para ajudar, é mais fácil. Aqui um orquidário que estava um amigo meu que estava montando, hoje já está todo cheio de orquídea montado, você vê que ele esticou um sombrite por cima de uma armação de cano e mais nada, é super simples ter orquídea hoje em dia no Brasil. Qualquer orquidáfilo pode ter. Isso aqui é em Belfort Roxo. É uma maravilha. Aí você tem o que eu tinha, quando eu tinha em Guaratiba as minhas plantas. Uma Cattleya Percivaliana Carla Porto, por exemplo, olha as toceiras. Como era fácil cultivar. Não é fácil no Brasil, né? Você tem um monte de orquídeas bonitas. Aqui é um Cycnoche, já sofri mais com ele porque ele é de frio. Não vai muito bem no Rio, não. Apanhei. Essa vai bem, Rincolélia digbiana, é o B do BLC dos nossos híbridos e é responsável por aqueles labelos dos nossos híbridos crespos, né? Vem tudo daqui. Essa é uma orquídea do México e essa é uma forma nativa, né? Ela é assim na natureza. Aqui um catacetum, variedade imperialis, o Pileato imperialis, que é cor de vinho, foi encontrado na Venezuela por um homem chamado Pierre Curie. E deu o nome de Pierre Curie na planta, ficou com o nome dele. E essa é um híbrido repolhão Xiaolin. Vocês veem aqui BLC, tá vendo? B de braçávola, porque a Rincolélia antigamente chamava-se de braçávola. Então esse crespo que está aqui no labelo vem daquela foto que vocês viram, aqueles fiapos, né? Então é assim. E o vermelho vem daquelas orquídeas que o Sanders salvou da invasão alemã. Se ele não tivesse mandado para os Estados Unidos no bafo da última hora, os alemães bombardeando de um lado e ele empurrando do navio do outro, nós não teríamos essa orquídea aqui hoje. Finalmente chegou a hora de falar das sementes.
que é o ponto principal desse meu trabalho, desse segundo vídeo. As sementes das plantas em geral, elas usam de várias estratégias para poderem se espalhar, para poderem atingir uma distância mais longa possível da árvore onde elas foram concebidas, onde elas nasceram. Com isso, eles conseguem espalhar a espécie pelo mundo. Então, cada uma tem a sua técnica para fazer para poder chegar a grandes distâncias. Então, essa, por exemplo, tem uma espécie de asa que cresceu atrás dela, faz com que ela caia em forma de espiral, numa espiral tendendo para fora. Com isso, ela cai no chão a uma distância considerável da árvore. E se a árvore é muito alta, ela pode cair a vários metros, quase 200 metros da árvore. Com isso, a árvore vai andando, vai se espalhando por dentro da mata. Aqui, por exemplo, são um outro tipo de semente alada, tá vendo? Cresce uma espécie de uma asa quando ela está madura, e essa asa aos poucos vai se curvando para fora, o que forma uma espécie de uma hélice de helicóptero, tá vendo? Essas sementes tinham a capacidade de serem carregadas pelo vento a grandes distâncias. Elas iam girando e acabavam subindo quando tinham corrente de vento ascendente. Com isso, ela conseguia espalhar a árvore, né, pela mata vários quilômetros todo ano. Ia nascendo mais longe, e a espécie se espalhava pelo mundo. Né? Aqui é outro sistema que a semente usa para conseguir sair da árvore e atingir um lugar longe. Ela tem essa asa igual um planador. Então ela saía da vagem quando abria e caía e ia planando para bem longe da árvore, caía no chão e crescia uma outra árvore, já a uma grande distância da planta mãe. Outro sistema também de estratégia é o fato de aproveitar o vento. Né? Então aqui, por exemplo, a dente-de-leão ela tem uma espécie de uma pluma, e essa pluma é carregada pelo vento a grandes distâncias, e leva com ela a semente pendurada atrás. E essa pluma, inclusive, boia na água. Então, se a semente cair no riacho, o riacho vai levá-la a grandes distâncias até ela entrar numa margem qualquer e começar a nascer o dente-de-leão na beira do riacho lá para diante. Aqui outra estratégia que as sementes também usam. Elas têm uma espécie de umas cerdas que tem umas fisgas aqui nessa cerda. Com isso, quando passa um bicho e raspa na semente o pelo, ela gruda no pelo. Aí o bicho naturalmente vai andar grandes distâncias, vai dormir, quando ele deita, a semente acaba se enroscando em alguma ramagem onde ele dormiu e fica por ali. Com isso, a semente conseguiu andar uma área bem grande, distante da planta-mãe, levada pelo animal. A mesma coisa com as aves. As aves engolem essas frutas, essas bagas, que tem a sementinha dentro. A semente é resistente ao intestino da ave. A ave não mata a semente. Então ela come, voa a grandes distâncias. Quando ela defeca, a semente, junto com as fezes, cai no chão e nasce uma outra árvore. Então também é uma técnica de dispersão, para dispersar o mais possível a espécie pelo habitat. Aqui uma das mais sucesso até hoje que existe de semente é o coco. O coco ele boia no mar, não morre com a água, consegue passar meses no mar e vai de ilha para ilha, de continente para continente, colonizando novas terras, seguindo grandes distâncias. Quando ele chega na praia, então ele vai enraizando e brota esse coco, que é o coqueiro que dá na beira da praia do mundo inteiro. Dizem que a origem é a costa leste da Índia, mas é uma coisa tão espalhada que é difícil saber aonde começou o coqueiro. A orquídea segue uma outra estratégia. Ela tem sementes minúsculas, que é a menor semente do mundo, e é uma semente oca. Com isso, o vento bate e ela voa para grandes distâncias. Aqui você vê o vento carregando a semente que está da cápsula aberta, e ela vai com o vento em distâncias bem distantes da planta-mãe, o que é um grande sucesso, né, de dispersão. É uma semente, é uma opção de estratégia de muito sucesso. Aqui, mas para isso, ela tem que ficar muito leve, senão o vento não ia conseguir carregar. Então ela é praticamente oca, uma casca seca, onde tem o núcleo que está aqui,
onde vai virar a planta, é o começo da planta que está aqui. Mas o alimento que as outras sementes carregam, ela não tem, ela teve que abrir mão. Então, o alimento que é essa parte da semente, aqui uma semente, um feijão, por exemplo, tem 2 cotiledôneos, uma dicotiledônia, esse alimento chama-se endosperma. Isso é que a gente come quando a gente come um feijão, uma semente, uma soja, qualquer semente que você come, uma noz, você busca o endosperma porque ele é alimento para nós também. Então o que acontece? Esse endosperma serviu de alimento para que ela lançasse uma raiz na terra e ao mesmo tempo algumas folhas. Então ela se alimentou disso aqui até ela crescer e criar raiz suficiente para poder virar uma planta que se alimenta do solo via raiz e dispensar isso aqui. Tá vendo? Aqui, por exemplo, ela já está enraizando. Isso aqui tudo de folha viveu do endosperma aqui embaixo. Sem ele, ela jamais cresceria. Então, ela se alimentou dele. Uma semente como a do abacate, por exemplo, como o abacate é uma semente grande, ela tem muito endosperma. Serve para alimentar uma planta até ficar uma muda grande. Aqui vocês veem uma semente de abacate colocada só na água. Todo que está aqui, essas folhas, estão se alimentando do endosperma da semente. Quer dizer, a semente está alimentando ela. Daqui você planta no chão e ela vai para frente. Mas tudo isso aqui foi a semente que alimentou. A semente da orquídea, vocês podem ver aí, de uma maneira ampliada com o microscópio eletrônico, ela teve que abrir mão de carregar esse alimento, essa mochila de comida com ela. Porque senão ela não ia conseguir ser leve o suficiente para ser carregada pelo vento a grandes distâncias. Então, ela não tem como prosperar se ela não encontrar uma fonte de alimento externo, porque ela não carregou a dela. No caso aqui, qual é a fonte de alimento dela? É um fungo que ela faz a simbiose. O que significa? Esse fungo, que é essa coisa preta aqui, ele está no substrato onde ela caiu. Então são milhares e milhares de sementes. Dessas milhares, muito poucas vão ter a sorte de cair no lugar onde já tem o fungo naquele lugar esperando. Quando ela cai ali, o fungo pega e faz, tipo, ficção científica, invasores de corpos, sei lá. Ele começa a sugar a matéria orgânica do substrato onde ele está. O substrato geralmente é o substrato do vaso da orquídea, então pode ser musgo, pode ser o antigo xaxim, pode ser casca de pinos, o que for que tenha matéria orgânica em decomposição, ele vai sugar, transformar essa matéria orgânica em alimento, que seria um nitrogênio, açúcares e uma série de coisas, e vai injetar dentro da semente. Aqui vocês veem uma semente caiu em cima de um substrato, também ampliado em microscópio eletrônico, eu não sei que substrato é, mas o fungo está sugando o substrato, transformando a matéria orgânica do substrato em nitrogênio, açúcares, carbono, etc., e injetando na semente. Você vê que ela já está gordinha, ó. Ela já cresceu sendo alimentada pelo fungo. E está soltando uma raiz aqui que está começando à direita. Ó. Tá vendo? Então, é isso. Quer dizer, sem o fungo ela não vive. Mas também tem poucos lugares que tem o fungo, mas ela tem tantas milhares e milhares de sementes que sempre alguma acha um fungo ali esperando. O fungo com certeza tem em volta da planta mãe, em volta das raízes aqui, porque ele nasce nas raízes. Então, esse substrato de esfagno está cheio de fungo. Então, ou você pode jogar sementes aqui que elas vão encontrar o fungo e vão brotar. Ou então você pode tirar um pouco desse substrato e esfregar no lugar onde você quer plantar a semente, que aí o fungo é inoculado naquele lugar. Você leva ele até onde você quer. Aqui, por exemplo, no meio da raiz dessa Cattleya nobilior do Eduardo Queiroz, um amigo meu, aquele do orquidário de Belfort Roxo. Aqui você vê, ó, tem umas entradas nas frestas da madeira, tá vendo? Aqui cria uma matéria orgânica em decomposição. Então o fungo que cai e cresce aqui em volta, ele se instala aqui dentro dessas frestas. A semente que cai da cápsula, quando ela encontra o fungo aqui, ela cresce. Aqui fora não tem o fungo, ela morre. Mas as que caírem aqui dentro vão virar um filhote. Aqui também, ó, você vê que tem um pouco de cubo de peroba na parte lateral, já está em matéria orgânica em decomposição. Porque se você jogar uma semente de orquídea aqui
com certeza vai nascer. Não todas, é um aproveitamento muito pequeno, mas nós falamos de uma plantação amadora, de um orquidófilo que é brincar, não é nada sério de laboratório. Então aqui nasce algumas sementes. Aqui você já vê alguns filhotes, né, uns seedlings, nascendo nas frestas da madeira ao redor das raízes de uma orquídea. Aqui está um broto de orquídea, aqui são raízes, e todos esses verdinhos são seedlings que nasceram, porque são as sementes da mãe que caíram aqui embaixo, e ele encontrou o fungo aqui. Os que não encontraram fungo não nasceram, então aqui tem alguns. O fungo, como vocês podem ver aqui, ele também tem esporos, que voam com o vento grandes distâncias. É menor até do que a semente da orquídea. Então, geralmente, ele acompanha a semente da orquídea com o vento para grandes distâncias. Quando ela cai, ele já está lá esperando. Então, aqui, por exemplo, numa árvore, longe da planta-mãe, nessas frestas, o fungo já chegou, já se espalhou e as sementinhas estão nascendo. Ó. Então, o seedlingzinho de orquídea aqui, nessas frestas onde ele encontrou matéria orgânica para o fungo transformar a matéria orgânica em comida. Aqui vocês veem, por exemplo, em Santana do Parnaíba, essa árvore chama Árvore dos Enforcados. É bem na entrada da cidade, são um grupo de árvores, principalmente essa, muito antiga, e ela é coberta de Cattleya lodigese que não foi plantada, é nativa. É perto do rio Tietê, em Santana do Parnaíba. Aqui você vê, essas fotos são do Carlos Bertomeu, um orquidófilo que disponibilizou essas fotos no grupo do Yahoo para nós. Você vê aqui que a árvore está coberta de Cattleya lodigese. O que aconteceu? O vento levou as sementes dela para os galhos mais longe das plantas mãe e o fungo também. Então ela foi espalhando pela árvore. Ó. Toda a árvore, daqui cai o fungo aqui, a semente vai atrás e vai espalhando pela árvore toda essa Cattleya lodigese pela árvore dos enforcados. Ela é chamada de árvores enforcadas porque no século XVIII enforcava-se os bandidos nessa árvore, que era uma praça pública, né? Dizem a lenda que eles enforcavam as pessoas aí. Então aqui você vê uma Cattleya lodigese que ninguém plantou, nativa, está aí anos e séculos nessa árvore, sendo protegida hoje. Ninguém mexe, ninguém tira, é cercado, é vigiado, e ela se espalhou pela árvore toda. Aqui, por exemplo, é a baunilha. Aí já é outra estratégia, porque é outro habitat. A baunilha vive na sombra, é uma trepadeira, que é uma orquídea, fica no tronco baixo da árvore e não pega vento aqui. Ela, se criasse uma semente que voasse com o vento, não ia muito longe, ia parar aqui e ficar por aqui mesmo. Então, o que ela fez? Ela que está vendo aqui a baunilha dentro da mata, ela optou por uma outra estratégia. Aqui a baunilha florida, olha as flores da baunilha no tronco de uma árvore. E também dentro da mata. Ela fez uma estratégia de aproveitar a pelagem dos animais, como aquelas sementes que tinham aquelas garrinhas que grudavam. Ela mudou a estratégia para poder se espalhar usando os animais que passam por aqui. Então ela dá essas vagens de baunilha que a gente usa para doce, para essas coisas, é uma vagem que os bichos gostam, tem um cheiro muito forte, um gosto bom. Então quando ela está madura, eles comem. Ela dá essas sementes pretas, tá vendo? Só que essa semente preta, ela é envolvida com óleo. Ela é pesada, ela jamais voaria com o vento. Ó. Ela parece um caviar. Né? Mas o que acontece? Ela é grudenta. Ela tem uma espécie de cola. Então o bicho, quando come a semente ou quando se esfrega na vagem aberta, elas grudam e o bicho vai para longe. Se o fungo, porque ela também depende do fungo, existir onde o bicho deitar, nasce baunilha. Debaixo das árvores, como a gente viu nas fotos. E é muito diferente da semente da orquídea, que não tem o óleo e é levíssima para poder voar com o vento. Né? Como está aqui, bate o vento aqui e leva ela embora. Então, o que acontece com a semente quando o vento bate? Ela voa grandes distâncias. Então, ela atravessa esses vales profundos dos Andes, vai seguindo de grotão em grotão, pega planícies por cima dos rios, vai longe, o vento leva as sementes longe. Aí elas vão caindo, né, na parte mais fechada da mata, atravessam a parte inferior da floresta, o vento ela vai caindo à medida que o vento vai caindo, até que ela cai num galho. E se tiver o fungo esperando por ela naquele galho,
numa fresta com matéria orgânica, nasce uma orquídea. Então você vê que é uma quantidade de milhões e milhões de sementes para nascer algumas orquídeas. Porque tem que coincidir de ter o fungo que precedeu ela e tem que coincidir de ter fresta com matéria orgânica. Se ela bate no lugar liso e cai, o fungo não tem como grudar nela. Mas se ela tem um buraco com matéria orgânica, ela fica. Então você vê que tem muitas orquídeas que nasceram longe da planta-mãe, porque tinha um fungo lá esperando. Aqui é um Oceoglossum no meio de uma floresta dos Andes. Aqui, por exemplo, um Odontoglossum, quer dizer, o fungo estava lá. Agora, é muita coincidência o fungo seguir com a semente. Então, eu acho, na minha opinião pessoal, que não é só o fungo da planta-mãe que serve para ela nascer. Outros fungos fazem a mesma simbiose de outras orquídeas, ou mesmo da natureza. Eu não consegui com ninguém essa resposta, procurei, pesquisei, conversei com muita gente, não tive essa resposta, mas eu acho que ela não está restrita ao fungo da planta-mãe, porque seria coincidência demais os dois caminharem juntos distâncias enormes. Aqui, por exemplo, no chão, quer dizer, precisaria vir o fungo da planta-mãe, voar junto com a semente dela, é difícil. Então eu acho que outros fungos também fazem esse tipo de simbiose. Esse é um Cypripedium da América do Norte. Um exemplo que eu uso importante, que mostra, foi, por exemplo, como a semente da orquídea vai longe e como o fungo também vai longe, mostra, por exemplo, a erupção do Krakatoa, aquele vulcão perto de Sumatra, que em 1883 explodiu, matou 36 mil pessoas com um tsunami imenso na região e afundou no mar e sumiu. Essa ilha desapareceu. 44 anos depois, em 1927, ela começou a surgir do nada. Ela saiu do mar e virou essa ilha que está aí, que todo ano cresce um pouco. Mas era uma ilha completamente estéril, não tinha nada vivendo nela. Ela é esterilizada, que ela saiu do mar, não tinha semente de nada, não tinha planta de nada, e ela fica no estreito de Sunda, como vocês veem aqui, Krakatoa, o vulcão, e aqui tem florestas, tá vendo? Em volta com orquídeas, com tudo. Então o vento, aos poucos, foi levando ao longo dos anos as sementes, algumas conseguiram atravessar esse estreito e cair na ilha. Então a ilha de Krakatoa, as orquídeas estão entre as primeiras plantas que colonizaram essa ilha. O que mostra como esse sistema de simbiose do fungo ir na frente, cair e a orquídea vai depois e nasce, tem muito sucesso. É um estratagema muito eficiente para a dispersão das plantas. Agora, com certeza é outro fungo, porque não é possível o mesmo fungo seguir mar adentro até cair na ilha junto com a semente. Né? Então, voltando à semente, você vê aqui um microscópio eletrônico que ela é muito, muito leve. No século XIX, eles, para plantar essas sementes, eles tinham que ter o fungo. Então, eles punham no pé da planta-mãe, como Domini descobriu, porque eles sabiam que lá tinha alguma coisa, eles sabiam que era fungo, que fazia a semente crescer. Depois, ao longo dos anos, eles perceberam, eles falaram, bom, se ela cai no substrato no pé da planta-mãe e nasce, então a gente faz o contrário, nós vamos fazer um meio de cultura para ela e vamos pegar um pouco do substrato da planta-mãe e pôr lá. Aí aquilo lá vai inocular, eles não sabiam direito que era fungo, mas foram percebendo que tinha alguma coisa que inoculava. E assim eles fizeram, eles começaram a fazer umas gororobas lá, uns substratos com xaxim, com açúcares, com alimentos, e pegavam um pouco do substrato da planta-mãe e esfregavam ou pulverizavam aqui dentro. Com isso eles inoculavam o fungo no substrato deles e elas nasciam. Aqui vocês veem, por exemplo, um pedaço de xaxim, onde foi inoculado um pouco do xaxim da planta-mãe. E os filhotes nascem, tá vendo? Porque o fungo vai junto. Ele é inoculado nesse substrato novo. Aqui também, vocês veem, essa é uma pleione crescendo num substrato, deve ser uma placa de madeira, não sei, onde o orquidófilo inoculou o fungo nela, então ela, através de uma semeadura, de um crescimento simbiótico, em simbiose com o fungo, a micorriza, que chama, né, o fungo. Esse fungo chama-se micorriza. A micorriza do fungo, o fungo de nome micorriza, ele alimentou as sementes e elas cresceram. Aqui vocês veem a micorriza,
Mas aí já nos tempos modernos, o que eles faziam? Eles faziam um meio de cultura com geleia de agar-agar, naquela época, no começo do século XX, era uma mistura de frutas, banana, tomate, água de coco, coisas que dão alimento para a orquídea, punham junto com agar-agar, fazia essa gelatina, punha sementes em cima e inoculava o fungo da planta mãe aí. Um pouquinho da raiz, alguma coisa. Com isso, o fungo está aqui, você vê, alimentando os filhotes. As sementes já estão criando raiz alimentadas pelo fungo, porque elas não têm capacidade de tirar o alimento do que está embaixo. Aqui, por exemplo, você vê de novo eles sendo alimentadas pela micorriza, que é o fungo, porque elas não têm como pegar sozinhas a comida. Aí, em 1922, esse botânico, biólogo muito famoso, Lewis Coulson, falou, pera, se elas se alimentam de açúcares e nitrogênio, carbono, que o fungo faz para elas, quer dizer, eles já sabia, em 1922 já sabiam que era um fungo chamado micorriza. Deram esse nome de micorriza. Então, ele falou, bom, se o fungo pega a matéria orgânica, transforma em comida, em açúcar e dá para a semente, se eu der o açúcar já pronto, eu não vou precisar do fungo, porque eu vou dar o que ele dá. Eu vou fazer o papel do fungo. Então ele criou a cultura assimbiótica, que é sem a simbiose do fungo. Então ele criou várias fórmulas com produtos químicos, que ele foi estudando de 22 em diante, até que ele chegou à fórmula C de Coulson, que está aqui em 1946. Essa é a fórmula que mais sucesso teve. Então, se você faz essa mistura aqui, e você põe a semente em cima, você não precisa do fungo mais. Ela se alimenta diretamente do que está aí, porque isso é o que o fungo dava para a semente. Então ele dispensou o fungo, o intermediário. Ela vai direto na comida. Então, várias revistas daquela época, dos anos 50, como a revista Orquídea, por exemplo, passou a vender nas páginas de publicidade o meio de cultura criado, a simbiótico criado pelo Coulson. Esse aqui, 1946, ó, da fórmula dele, número C. Então, com isso, você comprava isso aqui em pó, desidratado, misturava com água, fervia e criava, então, um meio de cultura sem precisar do fungo para poder propagar suas sementes. Com isso, criou-se exponencialmente a quantidade de seedlings por frasco, né? Com isso, eles chegaram, lógico, nos anos 50 a ter essas sementeiras enormes, cheias de orquídeas lindas, quantidades grandes, porque era vendendo planta inteira, a flor cortada nos anos 50, porque por causa das sementes que eles conseguiam cultivar agora, sem precisar de ficar correndo atrás de fungo. Era só pôr o pozinho, misturar com a água, punha no frasco, jogava a semente em cima, num lugar esterilizado, claro, num laboratório e pronto. Até hoje você pode comprar isso aqui, ó, meio de culturas, suprimento. Tem para vender hoje em dia na internet. Isso aqui você compra, põe no frasco e cria. Eu não uso. Eu prefiro mandar minhas sementes para o laboratório, porque elas já vêm grandinhas, você escolhe o tamanho que você quer. O barato sai caro fazer em casa, uma trabalheira, porque se entrar qualquer contaminação aqui, você perde tudo. Um ano de trabalho perde. Então eu prefiro não arriscar, mando minhas sementes para o laboratório. Mas se alguém quiser testar em casa, está aqui esses meios de cultura que vendem hoje em dia. O resultado é esse, ó, são os frascos cheios de semente aqui. Então, do Conrado, um orquidófilo de uma Cattleya nobilior, está aqui o frasco lotado de sementes com o meio de cultura do Coulson, inventado em 1946 e que é usado até hoje. Né? Então o aproveitamento foi melhor, conseguiu uma quantidade imensa de orquídeas, que essas orquídeas que a gente vê hoje essas estufas gigantescas que eu mostrei mais atrás. Eu prefiro, como eu disse, o laboratório, porque eu já recebo grandinha. Você combina com o laboratório qual é o tamanho que você quer, você manda a cápsula para ele, você recebe assim. Muito menos dor de cabeça. Mas quem quiser cultivar em casa, pode. Isso aqui acho que é uma Cattleya valqueriana. Com isso, qual foi o resultado? Graças ao Coulson. Foi essas exposições enormes, cheias de orquídea, como essa de Rio Claro, 2017. Aqui você vê o tamanho, a quantidade de orquídeas que você tem, tudo semeada em vidros, em laboratórios, com o meio de cultura de Coulson, em que ela não precisa mais do fungo. Então, hoje você tem orquídeas
em quantidades imensas graças a ele. No passado, era uma coisa raríssima, hoje você compra até em supermercado. Então as coisas foram crescendo. Então você tem orquídeas hoje baratas, acessível a qualquer pessoa. Virou quase planta descartável. Você vê a quantidade que tem aí. Tem gente que dá a flor, joga a planta fora, compra outra. Não são nada caras. Aqui, por exemplo, no quiosque de vendas de 2018 da nossa exposição, se você olhar aqui, são Denfal. Cada vaso está sendo vendido a R$15. 2 por 25. Quer dizer, como é que paga o substrato, o plástico do vaso, a planta florida? E se você pode comprar uma planta assim, florida, bonita, bem enraizada, saudável, por R$15, ou 2 por 25, como é que alguém tem coragem de no mato arrancar uma orquídea do mato? Uma que vai sofrer, pode morrer, cheia de parasita, de praga, até ela se estabilizar em cultivo, dar flor. Uma trabalheira danada, tem que ser muito muquirana, né? Olha a quantidade de orquídea que tem para vender hoje, todos os gostos, todas as cores, tudo perfeito e tudo barato. O Brasil não tem que esquentar a estufa, você cultiva barato. Então você tem todas elas saudáveis, bonitas, não precisa tirar a orquídea do mato. É um absurdo alguém fazer isso, é querer ser muito sovina, ou sei lá, ou, a não ser que seja no meio do mato, o cara mora lá na Amazônia, está andando a cavalo, vê uma orquídea bonita, tira uma muda, leva para casa dele. Aí um cara primitivo, num lugar que não tem nada. Agora, quem mora em cidade ou próximo de cidade, comprar orquídea clandestina tirada do mato é um absurdo, tendo tudo isso à sua disposição. Né? A única desculpa para se tirar uma orquídea da mata é se alguém encontrar uma mutação muito rara, alguma coisa excepcional, uma planta fora de série, que seria um bom incentivo, uma boa adição genética para as orquídeas de cultivo. Quanto mais variedade tiver em cultivo, menos as pessoas vão querer buscar planta na natureza. E mesmo assim, se a pessoa encontrar na mata essa orquídea excepcional, ele pode tirar uma muda e deixar o resto lá. Não precisa arrancar tudo, entendeu? Então, essa muda é o suficiente para ele levar para o orquidário dele, esperar florir e fazer cruzamentos, ou clonar, ou fazer o que quiser. Temos que esquecer as orquídeas no mato, só tirar fotografia delas, não mexer com elas. Deixa elas lá quietas, onde elas nasceram, nessa mata sombria, sossegada, tá só elas lá, ninguém incomoda. Aí é bom que você visita a mata um dia numa trilha e vê essa beleza. Se vocês arrancarem todas as orquídeas, as trilhas vão perder a graça. Não vai ter nada para ver. Então, gostou de orquídea, compra, não tira da mata.